Voltei, pessoal, tive que parar o vídeo. Continuando aqui, ó. Realmente, o equacionamento é esse, tá? Pode ser 0,25 ou 25. Se for 25 é porque eu estou analisando 25 centímetros. Então aqui tem que estar em centímetros e aqui também estará em centímetros. Se eu estiver em metros, então é 0,25, tudo bem? E aí é metros, metros e metros. Depende da unidade que você está utilizando. Vamos fazer esse exemplinho, olha só. Um hipermétrope, imagem formada após o olho, não consegue ver com nitidez objetos situados. Então é um problema de ver de perto, lembra? Objetos situados a uma distância menor do que 1 metro. Pô, 1 metro é grande, pô. 1 metro é 1 metro. Para que ele possa ver com clareza a uma distância de 25 centímetros, então perceba, o olho dele vê bem a 1 metro. Então a imagem está sendo formada na retina a 1 metro. Agora, se eu estou a 25 centímetros, eu não consigo mais. A 25 centímetros a imagem vai ser formada depois da minha retina. Para isso eu ponho uma lente convergente, lembrou? E essa lente convergente vai ter uma vergência. E eu quero que com essa lente convergente que eu botei na frente do meu olho, a minha imagem seja formada, agora, tenha essa clareza a 25 centímetros. Então o meu P, que é a distância do objeto até a minha lente, vai ser 25 centímetros. Seu óculos deve ter uma convergência em dioptrias igual a... Lembra disso aqui na aula passada, né? Dioptria. Lembrando que isso é a mesma coisa dos graus, que a gente fala, quantos graus você tem no seu olho aí? Eu tenho 2,5. De quê? De miopia. Isso são as dioptrias. Gente, olha só esses cálculos. Antes, o que eu tinha antes? Antes você tinha 1 sobre a distância focal do olho, porque eu não tinha lente nenhuma, era só do olho. É igual a 1 sobre 1, que é 1 sobre o P, a distância de 1 metro, mais 1 sobre P', em que P' é esse valor aqui, ó, 25 centímetros aproximadamente. Fez sentido? Fez, não fez? Então, olha só, o P' nos dois casos vai dar igual. Nos dois casos ele vai dar igual. Por quê? Porque o olho não mudou, gente. O olho é o mesmo. A imagem está sendo formada na retina antes e depois. Mas antes eu tinha 1 metro de distância e depois 0,25 centímetros, 0,25 metros de distância. De acho. Apagando aqui, beleza. Bom, se você isolar o P', você vai ter aqui, ó, 1 sobre P' igual a 1 sobre a distância focal do olho menos 1. Porque 1 sobre 1 é 1. Beleza. E depois, gente, vamos pegar uma outra cor aqui. Onde acho? Vamos pegar uma outra corzinha roxinha. Você tem 1 sobre a distância focal equivalente. O que eu ponho aí a distância focal olho mais lente é porque agora você tem uma lente na frente do seu olho, então você vai ter uma nova distância focal. Isso é igual a 1 sobre 0,25, porque eu modifiquei agora a distância que eu consigo enxergar, que a imagem vai ser formada lá na minha retina, mais 1 sobre o P', em que o P' é o tamanho do seu olho, certo? O P' não muda, lembra? Isola o P', ó. Isola o P'. Então isso vai dar 1 sobre a frequência, ó. A distância focal equivalente, fez sentido? Equivalente, por quê? É a do meu olho, mais a da minha lente, menos 4, que é 1 sobre 0,25, dá 4. Beleza, beleza, beleza. Vamos apagar aqui que está muito cheio o desenho. Beleza. Bom, junta essas duas. Por que juntar? Porque essa equação está relacionando... Não, eu quero um vermelho. Este 1 sobre P' é igual a este 1 sobre P', porque o tamanho do olho não muda, gente. O tamanho do olho é igual do cara. Então, olha só. Iguala 1 sobre F olho menos 1, igual a 1 sobre F equivalente menos 4. Daí você tem que... O que é isso aqui? Vergência do olho, né, gente? 1 sobre a distância focal, não é vergência? Vergência do olho é igual a vergência equivalente. Passa o menos 1 para lá, vai ficar menos 3 lá. Menos 3. Show de bola? Fez sentido? Beleza, eu achei uma relação entre a vergência do olho e a vergência equivalente. E se você lembrar, a vergência equivalente nada mais é do que a vergência do olho mais a vergência da lente, que é o que eu botei aqui. Logo, você pode decepar a vergência do olho dos dois lados. Você tem que 0 é igual a vergência da lente menos 3, passo menos 3 para o outro lado. Vergência da lente é igual a 3 dioptrias, ou seja, 3 graus. Fez sentido, minha gente? Fez sentido, então, esse exercício? Eu sei que ficou trabalhoso, mas eu fiz tudo isso para vocês entenderem de onde vem esse equacionamento, porque eu nem expliquei ele. Eu só falei que ele existe. Nem expliquei. Olha só, se você quiser, tudo isso que eu fiz resume a isso aqui. Estou aplicando aquela fórmula, ó, essa formulinha aqui. 1 sobre, ou seja, a vergência da lente, né? 1 sobre a
a distância focal da lente é igual a 1 sobre 0,25 em metros, menos 1 sobre a distância do ponto próximo. Tá aí, ó. Então, 1 sobre f lente, que eu tenho que ter, é igual a 1 sobre 25 menos 1 sobre 1. 1 sobre 0,25, que eu estou em metros. 1 sobre 0,25 dá 4. Menos 1 sobre 1 dá 1. 3 dioptrias, 3 graus. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Mas qual que é o problema? É decorar mais um equacionamento. Decorar mais um equacionamento, para mim, é treta. Não gosto. Não gosto de decorar mais um equacionamento. Então, eu gosto muito de ensinar, de passar essa maneira de fazer o exercício, que aí a gente consegue entender bem o que está acontecendo. Antes eu tinha aquela distância focal e aquele P. Agora eu tenho uma nova distância focal equivalente, um novo P, e aí eu consigo achar a vergência da lente. A gente entende melhor o que está acontecendo do que simplesmente aplicar essa formulação muito louca aqui. Tá bom? Funciona, gente? Funciona. Se você quiser decorar, não tem problema. Eu vou deixar aqui 0,25, tá? Porque senão aqui teria que estar 100, beleza? Porque são 100 centímetros. Então com isso a gente consegue finalizar aí a hipermetropia. Esse vídeo está ficando longo. É isso, a hipermetropia. Então tá aí um exemplo da hipermetropia, né? Aqui é o cristalino, ó. Deixa eu abrir essa figura. Aqui é o cristalino. Não gosto desse branco. Já acho. Vermelho. Aqui é nosso cristalino. Show de bola. Uma vez que você tem o cristalino aqui, a gente tem a nossa córnea. Aqui é a nossa retina. E ele não desenhou aqui, por exemplo, o nervo óptico. Tudo bem? Só para vocês ficarem ligados aí. Olha os músculos ciliares ali, né? Então tá aí uma hipermetropia, né? Uma figurinha mais bonitinha mostrando o olho humano. E aí o hipermétrope é uma distância de perto, olha só. A visão normal à sua esquerda, a visão hipermétrope à sua direita. Então de perto a criança está bem arrochada, né? Então quem tem problemas de visualização aí de perto pode ser hipermetropia. Bom, vamos finalizando então. Astigmativo é um problema na tua córnea, né? Ela fica ovalada. Então, quando ela fica ovalada, os raios eles não se concentram num ponto só. Eles podem refratar de maneira diferente, e aí os raios de luz não chegam ao mesmo ponto da retina. Então pode ser para perto ou para longe, não tem o astigmatismo, né? Ele pode te atrapalhar. O meu astigmatismo que eu tenho é para longe. E aí o tipo de lente é o tipo de lente que a gente chama de cilíndrica. Cilíndrica, faltou um acento. Cilíndrica. E aí é o que justifica os nossos exames que eu vou mostrar para vocês. Então tá aí, ó. Olha só o que acontece. O raio de luz vem e aí ele... Ih, não cortei a imagem direito, não. Mas ele não dá uma exatidão, né? Não dá uma exatidão no local fixo. E aí, por isso, você vê meio embaçado também. Não fica legal, não. Esse é o astigmatismo. Então, gente, essa imagem é importante. A miopia se corrige com uma lente divergente. Lente divergente no ar, bordo grosso. A hipermetropia se corrige com uma lente convergente. Uma lente convergente no ar tem que ser de bordo fino. E o astigmatismo a gente utiliza as lentes cilíndricas, né? Perceba que de um eixo positivo, por exemplo, para cima, ela é mais grossa. E no eixo negativo para baixo, ela é mais fina. Isso tudo tem que ser classificado pelo médico ao fazer o exame, tá bom? Bem legal, né? E olha só onde são formadas as imagens. Essa figura é bem interessante para você dar um print screen, ok? Então, presbiopia, a última aí, a vista cansada, né? E aí a gente tem que os músculos ciliares, já falei para vocês, né? Os músculos ciliares param de funcionar, e eles falam, já deu, né? Já deu aí. Então a gente tem a presbiopia, essa famosa vista cansada. E aí a visão para perto é muito afetada. Então para ler aqueles livros eles têm dificuldades, os velhinhos, né? Não só para velho acontece, mas normalmente quando chegam aos 40 anos, aí, velho, né? Pessoas um pouquinho mais velhinhas. E aí corrige-se com algumas lentes específicas que não precisamos estudar por aqui agora. Então os músculos ciliares ficam cansados, esses marcados de vermelho, e eu paro de conseguir analisar esses, variar aí o meu cristalino, modificar a distância focal. Bom, com isso a gente finaliza esse vídeo. Eu vou falar agora uma análise dos olhos grandes, que é muito importante. Não vou finalizar ainda não, vou falar dessa análise, porque eu já vi alguns exercícios cobrando, né? Qual é o tipo de óculos que vai deixar o seu olho muito grandão, né? Isso é interessante. Bom, que tem umas pessoas que usam os óculos e o olho fica enorme, né? Você fala, meu Deus, que olho grande você tem. É para te olhar melhor. Tá bom, foi mal. Vamos lá. Olha só o que acontece. Você tem uma pessoa que tem um olho aqui, ó. Então o olho dela tá aqui. E ela tem alguma doença e ela usa um tipo de lente aqui. Eu não sei se essa lente que está na frente é minha lente. Eu não sei ainda, você vai saber assim que eu acabar essa explicação, ou até já sabe, se essa lente é de bordo fino ou bordo grosso. Ou seja, se essa lente é convergente ou divergente. Você não sabe.
Você ainda não sabe. Vamos traçar o eixo óptico aqui. Vou traçar de preto mesmo, só que um pouquinho mais clarinho aqui. Pronto. Então esse é seu eixo óptico. O que vai acontecer, gente? Você vai estar olhando o olho de uma pessoa. Então o objeto é esse cara aqui, ó. Não quero aqui. O objeto é esse cara aqui. É o olho da pessoa. O olho da pessoa virou o objeto. E você está olhando para esse olho. Aqui é o seu olho. Seu olho. Uma vez que aqui é seu olho, é onde a imagem vai ser formada. Então o objeto está aqui, a imagem tem que estar aqui. Certo? Uma imagem real, porque foi formada do lado de lá. Fez sentido? Nas minhas explicações na aula anterior, eu fiz sempre analisando de cá para lá. Mas agora eu troquei. Então, só inverte tudo, mas não tem grandes problemas, certo? Show de bola. Normalmente não, isso é uma regra, né? Essa distância, que é a distância do seu objeto até a sua lente, que é o nosso P, ele é menor que a distância focal. Tá bom? Ele é menor que a distância focal. E se ele é menor do que a distância focal, perceba, a gente sabe que esse olho vai estar grande. A gente sabe que esse olho vai estar maior do que o que ele realmente é. Ou seja, a imagem que está chegando aqui para o meu olho, ela é maior que o olho real. Certo? Por isso que a gente vê uns olhões. Né? Tudo bem, comparativamente com o óculos, por exemplo. Você vai entender. Ou seja, para ser maior a imagem, vamos lembrar a ordem? Se a gente tem uma lente convergente, a gente tem o antiprincipal, a gente tem o foco. Então pode ter o objeto aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, certo? São 5 tipos. Aqui é Ri menos, Ri igual, Ri mais, não Ri, né? Não tem imagem, e V demais. E na lente divergente, você tem aqui VD menos, só pode ser VD menos, lembra? VD menos. Então já sabemos que essa lente ela não pode ser divergente. Porque o meu objeto, a minha imagem vai ter um tamanho maior. Então ela não pode ser divergente. Essa aqui tem que ser uma lente convergente. Ou seja, qual que é o problema que esse olho tem para uma lente convergente? O míope não vai ao zoológico porque ele gosta divergente. Então aqui tem que ser um hipermétrope. Então esse olho ele é hipermétrope. E olha só, uma vez que isso aqui vale, o meu P é menor que a distância focal, eu tô aqui, ó. Por isso que é VD mais. É uma imagem virtual, direita, porém maior. Você vai ver, então, maior a tua imagem. Por isso que isso acontece, tá bom? Então você vai ver um olhão grande. Então quem tem hipermetropia usa aquele tipo de óculos que deixa o olhão grandão, tá bom? Então só um exemplão aí, ó. Esse é o tipo, eu tive que cortar porque é a imagem de uma pessoa que não me autorizou, mas usei só os olhos, não dá pra reconhecer, eu acho. Mas se você pesquisar na internet aí, você acha o rosto dela. Ó, então tá vendo que o zoião dela tá grande? Porque ela tem hipermetropia, utilizando o óculos aí com uma lente convergente para conseguir ver as imagens na retina direitinho. E aí os olhos dela ficam maiores para quem tá vendo de fora. Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, ficou bastante extensa, eu tô bastante cansado, falei demais, mas desejo para vocês um beijo,